Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Olá a todos, é com muita alegria que a gente vai fazer o estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Neste capítulo estão inseridos os seguintes itens: o maior mandamento, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, as instruções dos espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, deve-se expor a própria vida por um malfeitor, e o item do estudo de hoje será o egoísmo. A gente vai fazer aqui uma breve leitura e depois as considerações. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais que coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, este filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Como o próprio nome já nos sugere, egoísmo é ego, eu, é quando a gente centraliza, quando a gente coloca como ponto central da nossa trajetória nós mesmos. E deve haver sempre um equilíbrio para que a gente possa entender a questão do egoísmo e cuidar um pouco de si mesmo. É óbvio que nós precisamos cuidar de nós, é óbvio que nós precisamos nos amar, é óbvio que nós precisamos de tempo para nós, é óbvio que a gente precisa desse autocuidado. Isso nós não estamos discutindo. A discussão aqui é até que ponto eu paro e penso no bem-estar do outro. E quando eu falo aqui em bem-estar do outro, a gente deve ampliar quem é esse outro, porque muitas das vezes a gente só tem o nosso olhar sobre esse bem-estar daqueles próximos que são muito próximos, que são os nossos familiares. E muitas das vezes a gente esquece quem são esses próximos, porque o próprio Mestre Jesus nos respondeu isso. Quando foi questionado, mas Senhor, devemos amar ao nosso próximo, mas quem é o nosso próximo? Aqui ele respondeu, todo aquele que estiver com sede e a gente der água. Aquele que estiver com fome e a gente der comida. Aquele que está preso e eu fui visitar. Então, não são aquele sangue do nosso sangue, aqueles corações conectados aos nossos corações. O próximo é a própria humanidade. Então, quando a gente faz e quando a gente tem uma vida baseada no amor ao próximo e uma vida baseada no não egoísmo, a gente pensa no outro, a gente coloca-se no lugar do outro, a gente faz o bem pensando no outro. E esse outro não necessariamente é alguém que dependa afetivamente ou que a gente dependa afetivamente dela. Pode ser qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. Então, quando eu vou extirpando de mim o egoísmo, eu vou percebendo que eu posso ter atitudes amorosas em qualquer lugar que eu esteja. Não vai precisar eu ir à casa espírita para que eu possa ser bom.
eu ir a um templo religioso, ou à casa de um familiar, para que eu possa ser uma pessoa que pense no outro. Desde o meu acordar até o piscar dos meus olhos aqui na Terra, encarnado, eu posso ser uma pessoa que faz o bem. É um desafio? É um desafio. Por quê? Porque fazer o bem não está ainda para nós na dependência só de nós. A gente ainda precisa, a gente ainda tem essa dependência do outro, né? Às vezes assim, o empecilho do meu crescimento é o outro. Eu até queria ser uma boa pessoa, mas o outro não permite. A gente ainda tem essa dependência do outro. Mas quando a gente sobe, quando a gente eleva de patamar, na questão do autoconhecimento, na questão do perdão, da compreensão evolutiva do outro, a gente vai entendendo. Eu vou fazer a minha parte, porque a parte do outro é responsabilidade dele. Então, o egoísmo é colocado aqui como a chaga maior, aquela que abarca todas as outras chagas. Se eu sou egoísta e eu só penso em mim, eu só vou fazer o bem para mim, então se eu estou apenas fazendo o bem para mim, eu estou deixando de fazer o bem para o outro. Se eu só penso em mim e eu desejo alguma coisa, eu vou passar por cima de todo mundo até chegar. Eu posso mentir para chegar naquele objetivo, eu posso roubar para chegar naquele objetivo, eu posso fazer qualquer coisa ruim pensando só em mim para chegar àquele objetivo principal. É por isso que muitas outras não virtudes estão na dependência do egoísmo. Porque quando eu me coloco nessa posição de superioridade ou de fazer algo em prol exclusivamente de mim mesmo, eu estou ali alimentando outras não virtudes. Então, não ser egoísta, ou seja, ser uma pessoa mais altruísta, é começar a tirar esse olhar de si próprio e colocar esse olhar ao redor da nossa vida. E não esperar grandes oportunidades, porque às vezes a gente também diz, eu queria ser uma pessoa caridosa, mas eu queria montar um orfanato, eu queria montar um lar de idosos, e aí a gente fica pensando numa coisa grandiosa e deixa de ser aquela pessoa que para na faixa de pedestre, aquela pessoa que confere o troco e se vier um dinheirinho a mais, a gente devolve para aquela pessoa que acha um bem de valor e procura quem foi que ele perdeu. Então, enquanto nós estivermos pensando que não ser egoísta é fazer coisas e obras grandiosas, a gente vai deixar de fazer o mínimo, aquela coisinha, aquela gentileza, aquele cumprimento, aquele abraço, aquele afago, aquele telefonema, aquela mensagem, aquele desejo de melhora, aquele que está enfermo. Esses dias viralizou um vídeo, na internet de uma senhora que estava num surto psiquiátrico. Ela começou a quebrar e chutar a porta. E a cena é muito tocante. Eu já assisti várias vezes. Se você ainda não viu, procure Médico Abraça Senhora em Surto Psiquiátrico. Vocês vão ver o vídeo, onde o médico simplesmente abre os braços e aquela mulher se derrete e o abraça de volta. No vídeo não dá para perceber se ele falou alguma coisa, mas o que a gente percebe é que o fato dele ter aberto os braços, ou seja, dele não ter julgado, dele não ter partido para a violência, muito menos para aquela mesma energia que aquela senhora estava, ele a envolveu com o sentimento mais nobre, mais puro que um ser humano pode desprender do outro para o outro, que é o amor. Ele simplesmente abriu os braços. E aquela energia que transcendeu dele naquele movimento, acolheu aquela senhora e pegou-a de cheio, porque ela também abriu os braços e foi acolhida por ele e se permitiu ser abraçada por ele. Então, naquele momento, com um simples gesto, esse médico nos ensina sobre humanidade. Quando a gente se vir diante de uma situação de desespero, que a gente possa abrir os braços, que a gente possa emanar esse sentimento de amor ao próximo e abrir os braços aqui num sentido figurativo, mas num sentido que abarque a dor do outro, que escute, que chegue até o outro, que a gente possa ser ouvido muito mais que julgamento. Esses dias uma pessoa reclamava bastante sobre uma situação que estava passando num relacionamento
E eu tentava o tempo inteiro rebater. A pessoa falava uma coisa e eu falava, mas eu não tenho isso, mas você tem isso, olha o lado bom, olha o lado bom. E de repente eu pensei, essa pessoa só está querendo reclamar, gente. Ela só está querendo ser ouvida. Ela só está querendo que alguém é mesmo. Realmente essa sua situação é muito ruim. Vem cá, me dá um abraço. E assim eu fiz. Poxa, ela só estava querendo reclamar. Deixa ela reclamar, gente. Deixa a gente se fazer humano. Deixa a gente naquele momento ali sentir doer. E que a gente seja esse acolhimento. Foi tão bonito porque ela disse, é isso mesmo, eu só queria reclamar porque está doendo. E a gente precisa entender e abarcar essa dor do outro. Então eu estendi os braços e dei um abraço apertado. E a única coisa honesta que eu pude dizer naquele momento é, vai passar. Porque toda dor passa, assim como os momentos de alegria, os momentos de tristeza também vão. Então que a gente vá a cada dia aproveitando os detalhes que a vida nos mostra, para que a gente vá se desprendendo desse sentimento, dessa não virtude, que é ser egoísta e pensar exclusivamente em nós, no nosso bem-estar e no bem-estar daqueles que nos são caros, daqueles que são sangue ou são laços afetivos. Que a gente possa pensar o outro enquanto humanidade, todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Quanto eu posso ser gentil com essa pessoa? Como eu posso ser compreensivo com essa pessoa? E o mundo, gente, seria muito melhor se cada um de nós aproveitasse os pequenos detalhes. Que o Mestre Jesus nos abençoe, acolha os nossos corações e que todos os dias nas nossas preces a gente coloque a seguinte frase: Senhor, que eu esteja atenta aos detalhes, que eu esteja atento aos detalhes para ser uma pessoa melhor nesse mundo. Que assim seja.